Olá de novo, pessoal, dando continuidade então ao conteúdo das especializações de membrana, né? Vamos começar agora a segunda parte do vídeo. Então eu vou pegar aqui a minha apresentaçãozinha, né? Vamos lá. Aqui. E vamos continuar esse assunto, né? Existem algumas especializações na membrana plasmática que vão permitir com que as células realizem algumas funções especiais. A partir de agora, eu quero que vocês lembrem-se dos organismos multicelulares, tá? Então agora nós estamos falando de estruturas mais comuns, né? Porque algumas que nós vamos falar também estão presentes em organismos unicelulares, mas quando a gente está falando de mecanismos de adesão, né, de confinamento de proteínas em determinadas regiões, nós estamos falando então mais de organismos multicelulares, tá? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre microvílos, estereocílios, os cílios, né, flagelos e estruturas de adesão, como desmossomos, o hemidesmossomos, a interdigitação, zona de oclusão, junção aderente, junção comunicante e plasmodesmos, né? Então nessa segunda parte eu vou falar sobre microvílos até flagelos. Aí depois eu faço mais um vídeo sobre as estruturas de adesão celular, tá bom? Porque senão nosso vídeo ficará muito longo e isso torna o processo um pouco mais cansativo. Então, começando pelos microvílos, né? Os microvílos são prolongamentos das membranas. Então, olha aqui, ó, essa micrografia aqui, ó, essa fotinha retirada do livro A Célula, né, da biologia molecular da célula. Então, aqui é a membrana plasmática, né? Essa parte mais densa, né, aqui é a célula, né? Então, percebam que a membrana, ela está formando pregas, né? Tá vendo que parece os dedinhos aqui, ó? Então ela está formando algumas pregas, algumas dobras, né? E essas pregas, essas dobras, são formadas com auxílio do citoesqueleto. Ó. Esse esqueminha demonstra em vermelho aqui, ó, nós temos proteínas do citoesqueleto, né? E filamentos de actina, que vão fazer com que haja esse prolongamento da membrana, né? Que a membrana, ao invés de ser lisinha, ela se prolongue, formando essas estruturas chamadas de microvílos. Essa estrutura, ela é muito comum em epitélios que têm a função de absorção, né? Então imagina, se eu estou pegando aqui uma membrana e prolongando ela, aumentando a sua área de contato, né, com o meio, eu aumento também o que? Seu potencial de absorção, né? Então a gente encontra esse tipo de célula no intestino, né? Então, lá no epitélio intestinal, né, para absorver os nutrientes da digestão, né? A gente encontra células com microvílos, né? E olha só nessa foto. O que seria essa camada mais densa aqui, a externa membrana? Ó, aqui está a membrana está sendo dobrada. Então, cada dedinho desse aí, ó, faz parte de uma mesma célula. São prolongamentos da membrana. Então, cada dedinho desse é uma preguinha que é a membrana. Então, a membrana foi esticadinha aí com auxílio do citoesqueleto, né? Formou essa estrutura, né? Que a gente chama de microvílos. Então, cada um desses dedinhos aqui, ó, é da mesma membrana, tá? E olha só essa parte mais densa. Essa parte mais densa é o glicocálice, né? Aquela parte rica em açúcar, né? Formado por glicoproteínas, glicolipídios, outros açúcares que foram secretados pela célula e que se adsorveram nessa região, ou seja, que se ligaram, né,
a essa região que fazem parte do glicocálice. Em células que têm microvírus, nessa região, o glicocálice costuma ser mais desenvolvido do que no restante da célula, né? Então isso daí já demonstra também a importância que tem essa estrutura, esse prolongamento da membrana rica em açúcar para a absorção. Imagina só, lá no intestino, os nutrientes que estão sendo digeridos pelo alimento vão passando reto no ducto, né? Tá aqui no ducto, mas nessa região aqui, ó, há o quê? Há uma retenção, né? Há uma desaceleração e aqui facilita a absorção desses nutrientes pela célula, né? Então não é de se estranhar que o glicocálice seja bem desenvolvido na região dos microvírus das células, né? Seguindo adiante, nós temos outra estrutura que é o estereocílios. Quando a gente fala de cílios nas células, normalmente a gente lembra aos cílios de protozoários relacionados ao movimento, né? Nesse caso, o estereocílios, ele está mais relacionado à absorção do que movimento, porque ele é uma estrutura estática, né? Ele não tem a organização do citoesqueleto que permita o movimento, como nós vamos ver mais adiante para os cílios, né? Então, os estereocílios, assim como os microvírulos, eles são prolongações da membrana, que vão aumentar a superfície de contato. Só que, diferente dos microvírus, que estão presentes em um maior número de células, os estereocílios eles estão encontrados em determinados epitélios absortivos e secretores, né? Como o epidídimo e canal diferente no sistema reprodutor masculino. Então aqui, ó, nós temos as células. Esse tecido, ele não é de uma única camada. Então nós temos uma camada de célula aqui e temos outras camadas, tá? Então ele tem estratos aqui, ó. Esse é um epitélio que tem diferentes camadas celulares. Essas células que estão mais aqui, ó, em contato com o ducto ou canal, né? No epidídimo ou no canal diferente, né? Elas têm esses prolongamentos, ó, que estão relacionados a quê? Tanto a absorção quanto a secreção de substâncias. E os microestereocílios, eles aumentam a zona de contato da membrana, né? Então ele aumentou a membrana, aumentou a zona de contato dela com esse ducto. Então qual é o papel dos estereocílios? Absortivos e secretores, tá? Assim como o dos microvírulos, né? Já agora uma outra especialização de membrana, os cílios, né? Esse está relacionado ao movimento. Aí lembrem-se dos protozoários ciliados, protozoários flagelados, né? Que se movem, né? São células que se movem no meio, né? Com muita agilidade, e esse movimento todo é graças a essas estruturas, né? Aos cílios e flagelos. Então vamos começar pelos cílios. Os cílios é um prolongamento da membrana, ou seja, a membrana aqui, ó, essa parte mais clara, a membrana, tá? Membrana plasmática, bem. E ela vai se prolongar. E aí continua a célula. Só que nesse prolongamento, a estruturinha que tem lá dentro, também formada de citoesqueleto, né? Ela adota uma conformação muito particular, né? Muito especial, vamos dizer assim. Porque vai formar uma estrutura com 9 pares, aqui, ó, de filamentos de microtúbulos e um par no central. E esses pares estão conectados por proteínas motoras, né? Aqui no caso as dineínas, que vão se movimentar, movimentando
toda essa estrutura a partir da ancoragem aqui no eixo central, permitindo que eles se movimentem, né? E se eles se movimentam, ele pode, se a célula estiver ancorada, ele vai movimentar o que tiver em torno da célula, mas se a célula não estiver ancorada, vai movimentar a própria célula, né? O que é importante lembrar aqui é o nome que tem essa estrutura aqui, ó. Essa estruturinha aqui, a gente dá um nome chamado de axonema, tá? Então, cada axonema é composto por 9 pares de microtúbulos, aqui, ó. Se a gente contar aqui, são 9 pares, e um central, tá? Lembrando que este movimento, né, ele vai demandar energia, né? Então, tem aqui o que? O envolvimento do ATP, né? Para a célula se movimentar. Agora vamos falar do flagelos. Os flagelos são estruturas muito parecidas com os cílios. Olha aí, ó, o axonema também, tá? No entanto, eles são maiores, bem maiores do que os cílios, né? E além de ser maior, eles também estão presentes em menores quantidades. Então, enquanto aqui os cílios, ó, se distribui em torno de toda a célula, o flagelo normalmente é presente em uma ou poucas quantidades, né? Pode estar distribuído em outras regiões da célula, mas ele é sempre em menor quantidade em relação aos cílios. E olha o movimento aqui, a diferença dos dois. O movimento do flagelo lembra o movimento do chicote, né? São movimentos mais curtos. Já o movimento dos cílios são movimentos mais longos, né? Embora ele seja menor. Tá? Então, os cílios e os flagelos são estruturas da membrana, né? Formadas aí, prolongamentos formados por microtúbulos, né? Proteínas do citoesqueleto, microtúbulos, e proteínas motoras, como a dineína, que vão movimentar toda essa estrutura e, consequentemente, gerar movimento da célula ou do entorno dela, né? Encerrado a parte agora do microvílos, estereocílios, cílios e flagelos, eu vou parar esse vídeo, né? E vou gravar um próximo vídeo que nós vamos falar apenas de junções celulares. Bom, então eu vou retomar aqui para o nosso programa, utilizado para a gravação. E aí vocês podem tomar uma aguinha, dar uma respirada e volta para o próximo vídeo, tá bom? Até já!